Boa noite, igreja. Vamos louvar. O povo está animado, eu gosto assim. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor com essa mesma energia que vocês chegaram, com essa mesma empolgação, essa mesma animação. Vamos render graças e glória ao nosso Senhor. Vou convidar vocês a ficarem em pé para a gente adorar a Deus e mais essa oportunidade que Ele nos dá. Nunca parou no caminho.
Com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pra tudo ver o teu poder suprir minha doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele entregou sua vida, ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Eu cega agora posso ver, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele entregou, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Sim, Senhor, Pai. Andávamos cegos, ó Pai.
sem ver a tua luz, sem ver a sua glória, sem ver a sua graça. Mas fomos achados por ti, encontrados, Senhor, pelo teu Espírito Santo. E através desse amor, Senhor, através dessa graça, hoje nós podemos ver, Senhor. Os nossos olhos foram abertos. Podemos hoje nos encontrar, Senhor, contigo. Podemos hoje, através do teu Espírito Santo, te sentir, Senhor. Sentir o seu toque, sentir o teu abraço. E não há nada melhor que isso, Senhor, se não sentir a tua presença. Como esse vento, ó Pai, que toca a minha pele, o teu tocar, Senhor, possa ser sentido, Senhor, em cada um de nós. Como vocês escutam a minha voz, que nós possamos escutar a voz de Deus. Como nós escutamos a melodia de cada instrumento que é tocado aqui, nós possamos também escutar a voz do teu Espírito Santo. Escutar aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós nessa noite. Escutar cada direção. Escutar cada comando. Escutar aquilo que Ele quer nos ensinar. Andávamos perdidos, mas agora fomos encontrados por Ti. Andávamos sem vida, mas agora a sua vida está dentro de nós. Venha, Senhor, venha nos encher, venha nos completar cada vez mais. Venha, Senhor, com o teu Espírito Santo ao ponto de transbordar, Senhor, em nome de Jesus. Distante de ti.
Você pode assentar, meu amado. Eventualmente eu fico imaginando, isso aí não é sempre não, mas às vezes eu fico me imaginando como seria a minha vida sem Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu, de vez em quando, eu paro para pensar o que seria de mim se não fosse o Senhor Jesus. O que seria de você, meu amado, minha amada, se Cristo um dia não entrasse na sua vida? E quando eu penso nessas coisas, eu logo procuro olhar para a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor está repleta de direções para quem um dia estava sem Cristo e que deseja viver com Jesus. E um desses textos está lá em Tito, no capítulo 2, eu quero ler rapidamente para você o verso 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu já tive pessoas, já conversei com pessoas em que lembra do seu passado sem Jesus com saudosismo, com uma boa lembrança. Meu amado, por mais que minha vida tenha sido boa, sem Jesus a vida não presta, essa é a verdade. E quando eu vejo esse texto fala da graça de Deus que muitas vezes nós não compreendemos. Aliás, muitas vezes nós compreendemos e aplicamos em nossa vida. Então, pela graça do Senhor eu fui salvo. Talvez você possa dizer a mesma coisa, né? Pela graça do Senhor você foi liberto, você foi salvo. Mas esse texto aqui está dizendo que a graça que salvou a minha vida, ela deseja também salvar a vida de outras pessoas, aliás, de todos os homens. Então, em certo sentido, Deus, Cristo, entregou-se, não por um ou não por outro, mas por todos nós. Então, há duas coisas que eu gostaria de fazer agora, meu amado. Se você já entregou a sua vida a Jesus, que você seja grato ao Senhor pela graça dele derramada sobre você, porque um dia você estava indo para o inferno e Jesus te conduziu para a vida, para o céu, porque um dia você estava perdido, mas agora você encontrou-se com Jesus. Eu creio que a maioria de nós aqui, se não todos até, podemos agradecer a Deus pela graça dele derramada sobre a nossa vida e que nos salvou. Então essa é a primeira coisa, agradeça a Deus porque você encontrou a salvação em Jesus. A segunda coisa que eu gostaria que você fizesse esta noite, com base nesse texto, é lembrar que nem todos estão salvos. Há pessoas que carecem de Jesus, há pessoas que necessitam que a graça de Deus se derrame sobre elas, e talvez você conheça alguém assim. Talvez você olhe para alguém e fale: tal pessoa não merece a graça de Deus. De fato não merece, assim como eu também não merecia, e nem tampouco você. No entanto, apesar da pessoa ser tão ruim, Deus mesmo assim deseja demonstrar graça para com ela, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, não a um e não a outro, mas a todos os homens. Então eu gostaria que você também, nessa segunda questão aqui, pudesse lembrar de alguém, talvez de você mesmo, que necessite da graça salvadora do Senhor Jesus, que ela se derrame sobre a vida dessa pessoa que você está lembrando agora, que você está trazendo à sua memória, porque eu perdido estava um dia, mas Cristo me achou, e pode achar também esse que hoje se encontra perdido. Vamos orar, meu irmão? Então, agradeça a Deus por você, pela salvação que Jesus te deu. Agora clame ao Senhor, para que a mesma graça que um dia foi derramada sobre a sua vida, se derrame também sobre alguém que hoje está perdido, indo para o inferno. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, a nossa oração, ó Deus, é de louvor ao Senhor, é para dizer ao Senhor o quanto nós te amamos, e para lembrar, ó Deus, que um dia nós estávamos tão perdidos, e que inevitavelmente iríamos morrer, mas o Senhor estendeu a tua graça sobre a nossa vida,
e nos salvou. Eu te agradeço, ó Deus, desde aquele dia em que eu compreendi, Senhor, que o Senhor tinha morrido pelos meus pecados, que entregou a sua vida por mim, e por isso, ó Deus, naquele dia, eu tomei a minha decisão de servir ao Senhor, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Desde então, ó Pai, eu tenho estado aqui diante do Senhor, procurando viver pela graça do Senhor que me salvou. Eu creio, ó Deus, que essa é a mesma expressão e sentimento que há em muitos corações aqui, porque, Senhor, Tu pegou esta vida, pegou esta pessoa e direcionou para a cruz do Senhor Jesus, e hoje, ó Deus, nós somos salvos pela graça de Jesus. Obrigado, Pai. Nós não cansamos de Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, por aquilo que continua fazendo e por aquilo que ainda vais fazer. Obrigado, Deus, pela nossa salvação. Agora, Deus, eu também quero nesse momento não somente agradecer, mas também clamar, porque, ó Deus, nesse mundo em que nós vivemos, há pessoas que estão indo para longe do Senhor, pessoas que estão próximas a nós, ó Deus. Algumas podem estar até dentro desta igreja agora, mas, ó Deus, eu sei que o Senhor não deseja que nenhuma alma, nenhuma pessoa se perca, Senhor, porque a Tua graça se manifestou salvadora a todos os homens, porque Cristo Jesus morreu para que todo mundo creia. Então, Deus, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, lembrando, ó Deus, aqui de algumas pessoas que carecem da Tua graça derramada sobre elas. Eu creio, Deus, que meus amados irmãos estão lembrando também de um marido, de um filho, de um irmão, de uma esposa, de um tio, de uma avó, de um neto, de pessoas amigas, ó Deus, de pessoas que estão próximas a nós, de pessoas que nos fizeram mal, quem sabe, de pessoas que nos atacaram, que nos feriram, mas que necessitam, ó Deus, da Tua graça salvadora sendo derramada sobre as suas vidas. Então, ó Deus, diante da Tua palavra hoje, Deus, lida aqui, eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor que haja salvação, Pai, e que o que precisar de mim, ó Deus, para que uma alma seja salva, o Senhor pode me usar, ó Deus, para a Tua honra e glória. Use também, ó Deus, os meus amados irmãos, ó Pai. Eu creio que o Senhor age, ó Deus, nos impossíveis, nas coisas estranhas, nas coisas mais engraçadas até. O Senhor age conforme o Teu querer, Senhor. E nesse momento, então, estamos aqui perante o Senhor, entregando esses nomes diante do Teu altar. Haja com poder e graça. Visita, Senhor, essa pessoa que está afastada do Evangelho. Visita, Senhor, aquela que nunca teve a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Visita aqueles que têm te rejeitado, ó Deus, por questões pessoais, por vícios, por desejos pessoais. Ó Deus amado, abra os olhos, Senhor. Nós estamos clamando aqui, ó Deus, por gente, ó Deus, gente que está indo para o inferno, ó Deus, gente que está se perdendo nesse mundo, Pai querido. Eu creio que todas elas o Senhor ama, Senhor, a cada uma, e por isso, ó Deus, ministre graça sobre suas vidas também, quebrante corações, ó Pai amado, abra olhos, ó Deus, em nome de Jesus, para que, ó Deus, possam ver aquilo que o Senhor deseja mostrar, Senhor, nesse momento, ó Pai, que o Teu Espírito Santo visite essas pessoas que aqui estamos lembrando, ó Pai, toque no coração, provoque, ó Deus, a sua mente, a sua alma, Senhor, para que possam procurar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e encontrando a Ti, ó Deus, possam se render aos Teus pés, assim como um dia nós nos rendemos. É isso que nós oramos, ó Pai, desejamos para esses nossos amados, ó Deus, pedindo que a Tua bênção seja sobre eles, que a nossa oração não acabe aqui, ó Deus, mas que ela se estenda em todos os dias de nossa vida, e alcance aqueles corações vazios sem Deus, sem a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Preencha, Senhor, em nome do Senhor, as vidas com a Tua presença, não somente agora, mas em todos os momentos, e é por isso que eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Deus, amém. Continue orando, meu amado. Ore pelas pessoas que ainda não se converteram. Faça um movimento na sua casa. Ore pelas pessoas. Não deixe de clamar a Deus. Eu creio que Deus trabalha na oração. Então clame a Deus em nome de Jesus.
Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Eu quero convidar você para estar no altar do Senhor, entregando seus dízimos e ofertas. Que você possa ter essa atitude de compromisso com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, entregando a Ele os nossos dízimos e ofertas. Boa noite, igreja. Antes da gente começar a mensagem de hoje, eu queria fazer uma convocação para os homens da nossa igreja. Acho que alguma coisa caiu ali atrás. Que sexta-feira, às 7h30, nós temos o nosso encontro com os homens, nossa reunião de homens, chamado Homens de Honra. Então, queria convocar todos os homens para estar participando aqui na igreja. Sexta-feira, 7h30, é um momento muito especial, onde a gente tem um bate-papo muito legal. Tem um cafezinho que eu faço. Marquinhos adora, né, Marquinhos? Quando o Marquinhos trouxe, ele fez toda uma cena, né? Porque Marquinhos reclama do meu café, fala que meu café não é bom. Aí eu falei, Marquinhos, então você vai trazer. Marquinhos vai me traz um café, mas ele traz com a garrafa furada. Então, sexta-feira que vem, Marquinhos vai trazer, Marquinhos? Mas numa garrafa nova, né? Naquela não. Ronaldo vai trazer o chocolate quente, não esqueci.
Então, se você é homem, maior de 18 anos, quiser estar presente conosco, você vai tomar um café ou, no meu caso, um chocolate quente e vai estar participando desse momento especial conosco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre escolhas. O tema da mensagem de hoje é quando Deus nos chama. E a nossa vida, ela é feita de escolhas. Então, nós escolhemos a nossa profissão, ou quando não escolhemos, vão escolher pela gente. Nós escolhemos o nosso time de futebol, apesar de que a maioria dos pais tentam, desde pequenininho, incentivar seu filho a seguir o seu time de coração, e às vezes fazem chantagem, compram camisa, compram bonequinho, almofadinha, e tenta fazer com que o seu filho siga o seu time de futebol. Só que quando o filho escolhe o time adversário, o rival, o pai fica extremamente frustrado. E ali acaba a vida daquele pai, porque o filho tomou a sua própria escolha, que foi diferente daquilo que o pai havia escolhido para ele. E fazemos as nossas escolhas também a respeito do casamento. Hoje em dia, né, não existe mais aqueles casamentos arranjados, né? Antigamente isso era muito comum, mas nós escolhemos com quem nós queremos casar, e uma escolha maior ainda é escolhemos se nós queremos continuar casados. Porque por mais que muita gente diga o contrário, o casamento ele foi elaborado, criado pelo próprio Deus, ele não é uma instituição falida, pelo contrário. Quando os dois querem e decidem manter um casamento, esse casamento dura para sempre. Então, as escolhas, elas vão refletir em como que a nossa vida, ela vai seguir. E quando deixamos de escolher o que queremos, como eu disse antes, alguém vai fazer isso por nós. Então, se nós decidirmos não escolher que profissão seguir, a vida vai nos trilhar para algum tipo de profissão, para algum tipo de trabalho. Então, querendo ou não, se nós não escolhermos, alguém vai escolher por nós. Se eu não escolher aquilo que eu quero fazer da minha vida, a vida em si vai me levar a caminhos, e às vezes caminhos que eu não havia planejado. E às vezes a gente peca um pouco nessa questão das escolhas, porque não conseguimos planejar o nosso futuro, mas vamos vivendo e deixando a vida levar, e deixando as coisas acontecerem, e lá na frente a gente fica parando para pensar que escolhas erradas que nós fizemos na nossa vida, que nos levou a estar no lugar em que nos encontramos. E para quem é mais velhinho, existia um programa chamado Você Decide. Os mais novos não vão saber, eu era criança, né? Alguns já eram já quase anciãos, não é, né, Ademir? Nessa época já era bem velhinho. E esse programa era uma história, e ali aparecia, né, as cenas, mas quem decidia o final daquela história era o público. Então o público ligava para esse programa, e ali o final mais votado era o que seria escolhido para o final daquela história. E da mesma forma com que esse programa tinha o seu final decidido por alguém ou por algumas pessoas, a nossa vida também é assim. O final da nossa história vai ser pautada pelas decisões que eu tomo ao longo da jornada. Então, se eu tomo decisões ruins ao longo da jornada da minha vida, é fato que o final da minha história será um final ruim, pelo menos um final ruim para mim. Agora, se eu tomo decisões acertadas, ou pelo menos a maioria dessas decisões serem acertadas, o final da minha história será um final feliz para mim. Então, o que nós estamos decidindo a respeito da nossa vida? O que nós decidimos a respeito daquilo que nós queremos? Por exemplo, você decidiu hoje estar aqui. Você decidiu vir à casa do Senhor para cultuar. E você também decide se você vai ou não verdadeiramente cultuar a esse Deus, né? Porque uma coisa é você estar aqui,
outra coisa é você se conectar, você cultuar a Deus. Então, as nossas escolhas vão moldar isso, e essas escolhas vão gerar consequências, e essas consequências, algumas vezes, são irreversíveis. E lá na frente, quando o tempo passa, nós fazemos sempre aquela reflexão, mas e se? E se eu tivesse feito uma faculdade quando eu era mais novo? E se eu tivesse mudado de emprego quando recebi aquela proposta? E se eu tivesse decidido aguentar um pouco mais para buscar aquela promoção? E se eu tivesse resistido um pouco mais e tentado manter o meu casamento? E se eu? A vida, ela não pode ser uma vida de e se, mas ela tem que ser uma vida de foi muito bom, foi uma decisão acertada, foi o melhor momento que eu vivi na minha vida. E também deve ser uma vida de é a melhor escolha, é a melhor decisão que eu fiz para a minha vida. Então, a Bíblia fala que aquele que precisa de sabedoria, aquele que tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus. E a sabedoria, ela é fundamental para se fazer escolhas acertadas na vida. Mas houve um homem que precisou fazer uma escolha radical. Precisou tomar uma decisão radical na sua vida. E eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. A gente vai estar lendo o verso 1 e o verso 2. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, é que conta o início da trajetória de Abraão, quando Deus chama esse homem para uma nova jornada de vida. Gênesis 2, 1 e 2 diz assim, Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Abraão era, nesse caso aqui ele ainda era Abrão, ele era um homem natural da terra de Ur dos Caldeus, e nesse momento Deus o chama em Harã, né, porque o seu pai Tera havia tomado Abraão e um outro filho e levado da terra de Ur dos Caldeus para a terra de Harã, sendo que ali o texto começa falando que Deus, então, ele fala com Abraão e pede para que Abraão saísse daquele lugar. Abraão, ele era um homem comum e ele estava vivendo uma vida comum. Abraão, por mais que ele tivesse posses, por mais que Abraão fosse já nesse momento aqui, porque ele prospera em Harã, Harã era uma terra muito bem irrigada, era muito bom para pastagens ali, então a família de Abraão prosperou muito naquele lugar. E imaginem esse homem próspero, imaginem esse homem vivendo numa terra tranquila. Quando ele migra de Ur e vai para a terra de Harã, tanto ele quanto seu pai percebem que é um local bom para se viver. Agora imagine você num lugar onde você está prosperando, num lugar onde está dando tudo certo na tua vida, você está enriquecendo cada vez mais, as pessoas gostam de você, você está no meio dos seus familiares, você tem pessoas trabalhando para você. E de repente Deus vira para você e fala, olha, você vai ter que largar tudo isso e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então ali Abraão não sabia nem para onde ele ia, só Deus falou, você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Imaginem Deus nos chamando numa situação dessa. É muito difícil abrir mão de tudo aquilo que Abraão tinha. Porém Deus não estava pedindo para que Abraão abandonasse a riqueza, né? Porque às vezes a gente tem essa mania de achar que crente não pode ser rico, que crente não pode ter dinheiro. Abraão não deixou em momento nenhum de ser rico, porque o texto fala que ele partiu e ele levou consigo os seus servos, os seus bois, levou consigo todo mundo. Ele só saiu da terra que dava prosperidade para ele. Ele saiu daquele lugar, mas as riquezas saíram junto com ele. Tudo que ele tinha saiu junto com ele, exceto os familiares.
Então, a não ser Ló também, que foi junto. Agora, da mesma maneira, Deus, ele nos chama pessoas comuns, homens comuns, mulheres comuns, que vivem vidas comuns. E em determinado momento Ele nos chama para alguma coisa. Ele nos chama para uma obra específica que só eu ou só você pode fazer. Né? E Abraão, nesse momento, então, ele atende. Só que Deus fala: Abraão, para você atender esse chamado, você precisa sair da onde você está. Era preciso sair de onde Abraão estava. E a gente precisa entender o porquê, ou pelo menos tentar entender, por mais que o texto não diga, mas existem outros textos que dão uma certa relevância para a gente entender o porquê que aquele homem tinha que sair daquele lugar. O texto de Josué 24:2 diz assim: então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então, aqui já dá para começar a entender o porquê que Deus queria que Abraão saísse daquele lugar. Era uma terra de idolatria. E ali, não só era uma terra de idolatria, como a sua família estava envolvida nesse tipo de ato, nesse tipo de prática. Então, era preciso que Abraão deixasse esse meio que contaminava sua vida. Era preciso que Abraão abandonasse os velhos costumes. Da mesma forma que, quando Deus nos chama, Ele geralmente nos pede para que nós venhamos a abandonar velhos costumes. Costumes esses que nos atrapalham. Costumes esses que nos afastam da direção que Ele quer para as nossas vidas. E com Abraão foi isso. Ele precisava sair dali. Porque, na verdade, o texto, por mais que fale que ele estava em Harã, ele não recebeu o primeiro chamado ali. Ele recebeu esse primeiro chamado lá em Ur dos Caldeus, há muito tempo atrás. Porque o texto de Atos, Estevão, na sua defesa, diz assim: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, Deus, ele chama Abraão em Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, uma terra onde ele precisava deixar velhos costumes, e Abraão sai daquela terra com seu pai e se aloja em um lugar, mas ele ainda não estava dando ouvidos ao chamado. Abraão, ele demorou para aceitar o chamado de Deus. Ele continuava ainda parado naquele lugar. Então, ele sai realmente da terra de onde ele estava, mas ele ainda estava no meio da sua parentela. Ele ainda estava no meio de um lugar onde Deus ainda não queria que ele estivesse. Ele ainda precisava continuar a sua jornada. E da mesma forma, é com a nossa vida. Sabe, quando Deus nos chama e a gente não dá ouvidos. Ele nos chama a primeira vez e a gente não aceita esse chamado. A gente não aceita seguir por esse caminho que Deus escolheu para que nós viéssemos a trilhar. E foi assim com Abraão. Ele não sai da terra de Ur dos Caldeus e vai logo para a sua jornada, mas ele vai se instalar em um outro lugar, e ali ele faz moradia, e ali ele fica durante alguns anos prosperando. Agora, quando a gente olha para a vida desse homem comum, um homem com posses, um homem com trabalhadores ao seu dispor, um homem com familiares perto, que eu tenho certeza que respeitavam muito esse homem, pessoas ao redor que com certeza respeitavam muito Abraão. Abraão provavelmente era um homem muito respeitado naquela localidade, tinha muito prestígio. Então, esse homem que tinha tudo isso, que vivia numa terra onde a prosperidade continuaria acontecendo para ele, ele continuaria ficando cada vez mais próspero, cada vez mais rico, tendo cada vez mais posses, mas um homem que era feliz por tudo aquilo que ele tinha, mas ele não era totalmente realizado, porque faltava ainda algo na vida de Abraão, ainda faltava um filho para ele. Agora imaginem uma pessoa que tem tudo que qualquer um gostaria de ter. Era Abraão, mas ele não tinha um filho.
E isso fazia com que Abraão, mesmo com tudo aquilo que todo mundo gostaria de ter, ele não fosse totalmente realizado, porque ele ainda não havia alcançado um dos seus maiores desejos, ou talvez o seu maior desejo, que era ser pai, que era ter uma descendência. Então, isso é algo muito marcante na vida de Abraão. E quando Deus o chama, Deus ainda não havia dado essa promessa para ele, mas Deus fala para ele que ele precisaria sair dali. E mais uma vez, agora em Harã, em uma outra terra, Deus aparece a Abraão de novo e chama Abraão. Abraão, sai do meio do povo, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E aqui parece que essa mensagem é muito mais clara. Por mais que não exista relatos de Deus chamando, só a narrativa de outras pessoas, quando ele estava em Ur dos Caldeus, me parece que no momento em que Deus chama ele em Harã, Deus traz uma mensagem muito mais clara para Abraão. E aqui ele fala, sai dessa terra, sai do meio dos seus, vai para onde eu vou te mostrar. E ali começava então o chamado de Abraão. E o texto fala que de ti, Deus falando para ele, de ti farei uma grande nação. Então Deus começa a abrir os planos dele na vida de Abraão. Deus começa a revelar para ele o que ele queria fazer na vida desse homem. Mas Abraão precisava dar o primeiro passo, que era sair daquele lugar. Então, quando Deus fala, farei de ti, lá no verso 2, uma grande nação, ali era o início do plano chamado Israel, povo de Deus, a nação que seria escolhida para ser povo de Deus. E por que Israel era tão importante? Por que iniciar essa nação era tão importante? Porque Israel, ele seria o espelho para todas as nações, porque quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, Deus ali então leva Moisés ao topo do Monte Sinai e passa para ele todas as regras que esse povo deveria cumprir para que ele fosse um povo bem-sucedido. E Moisés então desce e traz ao povo, e não só as leis, mas a forma de se cultuar a esse Deus. Moisés então começa a revelar Deus para esse povo, para que esse povo pudesse ser um espelho para as nações. E todo mundo sabe que Israel deixou muito a desejar nisso. E não só Israel seria um espelho, porque ele mostraria às outras nações como que essas nações deveriam agir diante do Deus vivo, mas Israel seria o povo que iria proclamar a salvação da humanidade. Então, a salvação viria de Israel, e Israel seria o povo que levaria essa mensagem ao coração de todas as pessoas. Israel tinha esse dever como nação de Deus, como povo de Deus. Então, quando Deus chama Abraão para sair desse lugar e ir para uma terra, que seria a terra de Canaã, a terra de Israel, Abraão então daria início a esse povo, que seria o povo proclamador da salvação. E não só isso, de Israel sairia o Messias que salvaria o mundo. De Israel sairia o Salvador do mundo. Da descendência de Abraão sairia aquele que viria a salvar todos os homens da terra. Então, olhem a importância que tinha esse chamado na vida de Abraão, e imagine se Abraão não tivesse aceitado sair daquela terra. Ele não seria o patriarca de Israel, ele não seria esse homem que entraria para a história de Israel e para a história da humanidade. O povo continuaria, o povo com certeza existiria, porém Abraão não faria parte disso. Ele não seria parte, porém ele era muito importante, porque se Deus chama ele uma vez, ele não responde, e Deus chama ele pela segunda vez, é porque esse homem estava totalmente dentro dos planos de Deus, por conta da sua descendência, por conta de quem ele vinha, da família de onde ele vinha, os descendentes de Sem. Então, quando Deus dá a mensagem para ele e explica o seu chamado, um desses chamados seria: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação.
Estava claro para Abraão, ele seria pai de uma grande nação. Agora, como que um homem que não pode ter filhos, porque sua mulher era estéril, seria pai de uma grande nação? É a mesma pergunta que Deus faz para a gente hoje. Como que você seria um grande pregador se você tem dificuldades em ler a Bíblia? Como que você seria uma pessoa de oração se você não consegue ficar nem 5 minutos orando? Como que você seria um grande proclamador da mensagem se você tem vergonha de falar com as pessoas? Ou se você se sente incapaz? É só olhar para a vida de Abraão. Ele seria o pai de uma grande nação, mas um homem que não podia ter filhos. Era muito contraditório, porque aos olhos humanos, as coisas de Deus geralmente são contraditórias. Agora, quando Deus ele traz uma promessa na vida de alguém, é porque essa promessa vai se cumprir, não importa as circunstâncias sendo negativas, sendo contrárias. E quando Deus fala para Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, é porque ele tinha já o plano traçado na vida desse homem. Porque quando Deus nos promete algo, ele cumpre. Independente das circunstâncias que a vida nos traga, ele vai cumprir as suas promessas no meio do seu povo. E se Deus te prometeu algo, saiba que ele está trabalhando ao seu favor. Se Deus te prometeu algo, saiba que ele vai cumprir, assim como ele cumpriu na vida de Abraão. Abraão então seria o pai de uma grande nação, mesmo tendo uma esposa que era estéril. E o plano, o chamado não era para outra mulher, mas era para Sara, uma mulher estéril, que viria a dar à luz a um filho, que daria início a um grande povo, que daria início a um grande chamado, que era o povo de Israel. Que Isaac então passou a se tornar o filho da promessa, o filho prometido. Abraão, em um determinado momento, pensou que poderia ajudar Deus nesse plano, e pegou Agar, a concubina de sua esposa, e ali ele teve um filho com ela, e Deus falou para ele: esse não é o filho que eu te prometi, mas é o filho da mulher estéril, é o filho dessa mulher desacreditada, é dali que virá a salvação de Israel, é dali que virá o povo de Israel, é dali que virá a salvação do mundo, de onde ninguém imaginaria. Agora, tanto Sara quanto Abraão precisaram dizer sim a esse chamado, precisaram aceitar esse chamado. Agora, o chamado, ele incluía algumas coisas desagradáveis. Ele incluía sair dessa terra e ser peregrino, ser estrangeiro em uma outra terra. E isso era algo muito ruim na época de Abraão, tanto que quando Sara morre, Abraão não tem onde enterrar sua esposa. E ele fala que ele era peregrino, estrangeiro naquela terra. Então Abraão, já muito conhecido, já saiu da terra de Harã. Então ele convoca as pessoas daquela cidade e ele então compra ali uma terra onde havia uma caverna, onde é que ele formou ali a sepultura, que não somente a sua esposa foi sepultada ali, mas também ele e seu filho. Sair da terra traria consequências também ruins para Abraão, porque ele seria um peregrino. Ele seria um estranho naquela terra. E ele seria, talvez, na cabeça dele, mal visto pelas pessoas. Mas Deus estava nesse plano. E aonde Abraão passava, ele fazia ali alianças, conhecia pessoas, ajudava pessoas. Porque o chamado incluía não somente ser pai de uma grande nação, mas também dizia que Deus o abençoaria.
Então esse chamado não incluía somente coisas desagradáveis, como sair da terra que ele estava prosperando, como ser peregrino, estrangeiro em outra terra, mas também o chamado de Deus, e não só para a vida de Abraão, como também para a nossa, inclui promessas pessoais, coisas agradáveis. E a primeira delas, o texto lá no verso 2 fala, depois de ser o pai de uma grande nação, ele seria abençoado. E depois que Abraão sai daquele lugar, por incrível que pareça, mesmo sendo peregrino, ele se torna ainda mais rico. Ele se torna ainda mais próspero. E não só isso, ele se torna conhecido em toda a região. Ele enfrentou batalhas e venceu essas batalhas e ficou muito conhecido. E não só conhecido, mas ele era prestigiado. Então, essas bênçãos estavam continuamente sobre a vida de Abraão. E eu tenho certeza que é porque ele aceitou o chamado. Porque Deus fala, no momento que você sair do meio do seu povo, sair do meio da sua parentela e for cumprir aquilo que eu estou falando, você será abençoado. Eu te abençoarei. Então, a primeira promessa pessoal é que ele seria abençoado. E a segunda promessa é que ele seria grande. O texto fala, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Então ele não só seria abençoado, mas o seu nome seria conhecido em toda aquela região. Ele seria grande. Ele já era um homem grande naquela localidade onde ele estava em Harã, mas ele seria ainda maior. Tanto que não há um lugar na terra em que a palavra de Deus não tenha chegado, que alguém não tenha ouvido falar de Abraão. Porque o nome de Abraão ultrapassou todas as fronteiras do mundo. Tudo isso porque um dia ele disse sim ao chamado de Deus. Tudo isso porque um dia ele disse sim ao chamado de Deus e não à sua vontade. E não a estar na sua zona de conforto. Então ele disse sim e por isso ele foi não só abençoado, como ele se tornou um grande homem conhecido em todo o mundo. E o texto finaliza dizendo que ao aceitar esse chamado, ele seria o pai de uma grande nação, ele seria abençoado, o seu nome seria grande, mas no final Deus fala para ele assim, um texto que é até muito conhecido, ele fala assim, um texto não, uma frase que é muito conhecida, sê tu uma bênção. No final Deus vira para Abraão e fala, Abraão, seja uma bênção. O seu chamado está incluído ser uma bênção na vida das pessoas. O seu chamado está incluído ser uma bênção na vida daqueles que estiverem perto de você. E Abraão foi. Porque quando Sodoma e Gomorra seriam destruídas, ele intercedeu pela vida de Ló. E Deus então enviou o anjo para que tirassem aquele homem de lá. Em outro momento, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, aquela terra foi invadida, então Ló foi levado cativo e Abraão então reuniu seus homens e buscou o seu sobrinho. Ele lutou na guerra de 5 reis contra 4, Abraão conheceu o sacerdote, Abraão então ali instituiu junto com ele o dízimo, Abraão então vive uma vida de levar bênçãos às pessoas. Ele vive uma vida de abençoar aos outros, porque um dia ele aceitou esse chamado, e nesse chamado estava incluso ser uma bênção na vida de alguém. Agora imagine quão abençoadas podem ser as pessoas que cruzarem o caminho daqueles que aceitam o chamado de Deus, aqueles que dizem sim à convocação de Deus. Só que o caminho que Abraão percorre, ele não foi só de acertos, mas ele foi de erros também. E da mesma forma, quando Deus ele nos chama, vai ser um caminho onde nós vamos errar, mas também acertar.
Quantas das vezes você já, ao perseguir esse caminho, já errou? Já tomou atitudes que não deveria ter tomado? E eu não estou nem falando de pecados, eu estou falando de atitudes erradas mesmo, né? Quantas das vezes eu trouxe para a igreja uma mensagem ruim? E depois de ter pregado, eu me parava assim, por que eu não me preparei melhor? Quantas das vezes eu dei uma aula péssima? E depois ficava me perguntando, por que eu não me preparei mais? Então, quando nós olhamos só para as coisas erradas que fazemos, a tendência é que a gente desvie desse caminho. Só que o caminho que Deus ele traça, ele, por causa das nossas más decisões, ele vai ser de erros e acertos. Não que seja da vontade de Deus que a gente erre, mas ele vai ser de erros e acertos. Não tem para onde correr, né? Então, não é porque você cometeu um erro que você está fora do chamado de Deus. Não é porque você deixou a desejar em algum ponto que você deveria ter dado mais atenção de que você está fora dos propósitos. Abraão, em dois momentos, ele diz que Sara era sua irmã e traz até maldição para um rei que queria tomar aquela mulher como esposa, né? Então, ele mente sobre Sara ser sua irmã, ainda tenta dizer que realmente ela era, mas está claro ali que ele estava mentindo, né? E em um momento em que ele toma Agar para ser então ali a forcinha que ele daria para Deus e nasce Ismael, Deus fala para ele, olha só Abraão, não é por aí, não adianta você me dar a forcinha, isso não está na Bíblia não, tá gente, está na minha cabeça o que eu estou falando, eu imaginei Deus falando assim com ele, Abraão, não adianta, não é assim, deixa que eu faça as coisas. E quando Isaac nasce, o que Abraão faz? Ele pega o filho, ele pega aquela mulher e abandona no deserto. Isso não é atitude de pai. Esse homem que tanto queria ser pai, e foi pai, porque Ismael era filho dele, ele pega a criança e abandona. Uma atitude errada. Mas ele tomou atitudes corretas na sua vida, ele resgatou Ló. Deus, através de Abraão, institui a circuncisão, ele faz alianças. Então, não só de decisões erradas foi o caminho de Abraão, mas de decisões acertadas também. E essas decisões acertadas foram muito mais relevantes e muito maiores do que qualquer decisão errada que ele tenha tomado, porque ele sempre manteve o foco na promessa, ele sempre manteve o foco no chamado que Deus tinha para ele, mesmo que em alguns momentos ele tenha duvidado, mas ele manteve esse foco. E por onde Abraão passou e por onde ele viveu, ele tentou manter vivo dentro dele o propósito que Deus tinha colocado para ele lá na terra de Ur dos Caldeus, o primeiro chamado que ele teve lá em Harã, no segundo momento em que Deus chama ele. Desde aquele momento Abraão manteve vivo no seu coração a promessa que Deus havia feito para ele. Então, primeiro Deus chama o homem. Segundo, o homem ele segue esse chamado. E terceiro, vem as consequências da escolha. E as consequências da escolha que Abraão fez foram grandiosas na vida dele. Porque quando Abraão sai daquela terra, no momento em que ele ainda está no meio da sua jornada, alguns anos já haviam se passados, então Deus chama Abraão e lhe promete um filho. E diz, Abraão, você será pai de um filho da promessa. Com Sara. Então aquele homem que tinha uma mulher estéril, ele é visitado por Deus, é visitado por anjos, e ali Deus fala, Sara terá um filho. E Sara não acredita. Mas ali Deus já estava colocando no coração de Abraão essa promessa que ele já havia esquecido, que ele seria pai de uma grande nação. Então Deus não só promete, mas ele concede a Abraão o seu filho.
E, meus amados, eu tenho certeza que Abraão jamais teria tido Isaac se ele não tivesse saído daquele lugar e atendido o chamado de Deus. Então, muitas das coisas que não acontecem nas nossas vidas são porque nós não aceitamos o chamado de Deus. Porque se Davi não tivesse saído no meio daquelas ovelhas, ele jamais teria sido rei de Israel. Porque se Pedro não tivesse largado as suas redes, pulado daquele barco, depois de ter tido aquela conversa com Jesus na praia, ele jamais teria sido um pescador de homens. Porque se ao momento que Paulo tivesse caído daquele cavalo e não tivesse seguido o chamado de Deus, aquela voz que Jesus falava com ele no meio daquela luz, ele jamais teria sido o grande missionário que ele foi, implantado igrejas onde ele passou, e ser reconhecido como talvez o maior de todos os apóstolos. Da mesma maneira que Noé jamais teria entrado na história como homem que salvou a humanidade, se ele não tivesse dado ouvido à loucura de Deus de construir um barco gigante e colocar um monte de bicho dentro. Agora imaginem José, se no momento em que estava ali, naquela cadeia, naquela prisão, e quando ele é levado até a presença de Faraó, se ele não tivesse deixado Deus o usar ali para revelar aquele sonho, e se ele não tivesse aceitado o chamado de ser governador do Egito, como que a humanidade seria salva da fome? Como que as pessoas daquela região se salvariam da fome que estaria por vir? Então, homens que aceitaram o chamado de Deus e tiveram então coisas maravilhosas nas suas vidas, viveram experiências maravilhosas. E da mesma forma eu tenho certeza que Deus tem separado para mim e para você coisas maravilhosas, mas que para receber isso nós precisamos dizer sim ao chamado de Deus. Nós precisamos dizer sim ao caminho que Deus quer que nós venhamos a percorrer. E por dizer sim a esse chamado, Abraão então tem o filho tão esperado, tão prometido por Deus, tão sonhado, mas porque um dia ele disse sim a esse chamado. E não só recebeu um filho, mas ele era abençoado por onde ele ia, e as pessoas eram abençoadas por causa dele. A bênção de Deus estava sobre Abraão, da mesma forma que ela está sobre nós, mas nós precisamos dizer sim. Sabe quando tem aquele termo muito crente, que fala assim: meu irmão, pega a tua bênção, recebe a tua bênção. A gente às vezes brinca, né, com isso, mas é verdade. Agora, para receber essa bênção, é preciso dar um passo. Não é só, eu recebo a minha bênção, não é assim. Mas é preciso dar um passo, e é o passo que Deus quer que a gente dê. Porque a partir do momento em que damos os passos que Deus quer, as bênçãos vão acontecendo em nossas vidas. Porque quando Jesus estava em Nazaré, o texto fala que ele não pôde fazer muitos milagres por conta da incredulidade do povo. Então, como que eu vou receber as minhas bênçãos se eu não acredito nos caminhos que Deus tem para mim? Então, eu preciso dizer sim e aceitar para onde Deus quer me levar. E não necessariamente Deus quer que você saia da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que você não sabe. Isso foi para Abraão. Talvez Deus quer que você faça algo aqui, nessa igreja, nesse bairro. Mas você precisa dizer sim a esse chamado. E talvez uma das experiências mais maravilhosas que Abraão teve nessa jornada foi de ser amigo de Deus. Em Tiago diz que, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Por que ele foi chamado amigo de Deus? Porque quando Deus conversava com Abraão, era como se fosse como um amigo, né? Essa mesma citação de ser amigo, fala-se sobre Moisés e Deus, que Moisés falava a Deus como se fala a um amigo. Agora, imagina um homem que vivia numa terra de idolatria e que talvez até fosse um homem em algum momento da sua vida idólatra, adorando a outros deuses, porque os costumes eram muito familiares,
Então imagine esse homem que ele larga tudo, vai para uma terra distante, vira peregrino, e esse homem então tem uma relação com Deus como você tem com um amigo seu, de conversar naturalmente. A gente hoje não consegue nem ter essa noção de como seria, se era aquela voz de Deus igual o do Cid Moreira falando da Bíblia, ou se era algo mesmo informal. Mas o fato é que Deus era amigo de Abraão. Imaginem o privilégio de você ser amigo de Deus. E Abraão só viveu isso porque ele disse sim a esse chamado. Deus então ele usa Abraão para cumprir os seus desígnios. Enquanto Abraão viveu, ele foi usado por Deus para cumprir os seus planos e os seus propósitos. Enquanto viveu, Abraão foi um instrumento nas mãos de Deus. Enquanto viveu, Abraão foi importantíssimo para a história de Israel, tanto que ele é chamado de pai Abraão, porque dele surgiu essa nação. E se você for estudar a história de Israel, até hoje, você consegue ver a mão de Deus sobre esse povo, sobre o povo judeu, porque a promessa não foi retirada, por mais que alguns ainda digam que sim. Se vocês pararem para ler sobre a história das guerras modernas de Israel com os muçulmanos, existem relatos de anjos que eram vistos em campos de batalha. Os muçulmanos com exércitos 3 vezes maiores do que o exército de Israel, e eles não conseguiram vencer nenhuma das guerras. Os judeus viveram um inferno na mão da Alemanha nazista. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos, mas ainda assim esse povo prospera, porque Israel é um ovo, um país minúsculo, que tem muito mais tecnologia que o Brasil. E como que uma nação que sofreu tanto na mão dos gregos, dos romanos, dos babilônicos, dos assírios, dos nazistas, como que um povo que sofreu tanto na mão dos muçulmanos ainda permanece de pé, como nação forte, como nação influente no mundo? Porque lá atrás houve uma bênção dada por Deus a essa nação. E essa bênção veio quando um único homem comum, como eu e você, disse sim ao chamado. Disse sim a aceitar a promessa que Deus tinha para a vida dele. Abraão viveu tudo isso porque ele disse sim ao chamado de Deus. Agora, o que nós estamos esperando para viver tudo isso também? E dizer sim ao chamado de Deus nas nossas vidas. Você pode continuar vivendo a sua vida na terra de Harã. Você pode continuar vivendo a sua vida na terra de Ur dos Caldeus, prosperando. Sua vida vai talvez dar tudo certo, talvez vá muito bem. Você vai continuar prosperando, ter os seus familiares perto, ter o seu emprego, ter a prosperidade na sua casa. Mas você só vai viver as grandes experiências de Deus a partir do momento que você dizer sim ao seu chamado. Enquanto você não disser sim ao chamado que Deus tem para a sua vida, você não vai viver experiências como as que Abraão viveu. Deus está levantando ainda nessa geração homens e mulheres que vão dar as suas vidas por causa do Evangelho. Que nós sejamos esses homens e mulheres que dizem sim para tudo aquilo que Deus tem nos chamado. Não importa se você é um adolescente, não importa se você é idoso, não importa se você já tem 90 anos, não importa se você é uma criança, se Deus está te chamando para uma obra, diga sim ao chamado que Ele tem para você. Diga sim a esse chamado e você verá como Deus vai te usar para abençoar as pessoas ao seu redor. Diga sim e você vai perceber que aquilo que você tanto espera pode se concretizar na sua vida. Aquele sonho que você tem pode ser realizado.
aquilo que você tanto sonhou pode se cumprir na sua vida. Mas diga sim ao chamado de Deus. Diga sim ao chamado daquele que te chama para sair do meio da zona de conforto e seguir por um caminho que talvez você não saiba qual que é, mas que no meio da jornada Ele vai te mostrar e vai te abençoar. Que sejamos essas pessoas que dizem sim para Deus e não para as nossas vontades, que dizem sim para o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Que você seja essa pessoa, que nós sejamos essas pessoas em nome de Jesus. Amém. tua família prosperarei. Contas e pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre
Jesus. Amém. Glória a Deus. Como foi ministrado para nós nessa noite, que possamos nos levantar, viver as promessas que Deus tem para cada um de nós, tomar posse da nossa vitória em nome de Jesus. Tem um lembrete, um comunicado para vocês do nosso almoço, que é domingo que vem, né? Domingo, dia 5, às 12 horas, 12 reais, 12. Convidem pessoas para estar desfrutando desse delicioso almoço garantido, hein? As mãos das mulheres abençoadas da nossa igreja que faz o almoço. É certo de vocês quase pedirem bis. Para quem come muito, chega a pedir bis, né? Pede 2 vezes. Mas convidem, comprem para as pessoas que vocês convidarem, se vocês tiverem condição de relógio. Mas não esqueçam de não só desse almoço, mas na verdade estar aqui conosco. No culto de quarta, na escola, no horário da manhã e no culto da noite. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.